Assim seja, amém, graças a Deus. Quem sente Deus, diga glória. Preste bem atenção, nós estamos diante de uma palavra que eu posso dizer que eu amo essa palavra. Pelo menos dentro de um ano, eu acho que eu prego essa palavra umas 2 vezes no ano. E quem me conhece sabe, né, pastora, que eu não sou muito de ficar repetindo palavras. Mas eu acredito que Deus é aquele que gosta de renovar dentro do texto. E todas as vezes que eu leio essa palavra, Diego, sabe o que acontece? Deus ele vai trazendo coisas novas. Parece que essa palavra ela nunca se completa. Ela nunca chega ao fim. Porque cada vez que eu vou provando dela, vai virando uma fonte. Quem no meio de nós tem uma oportunidade de ler a palavra de Deus, e Deus falou várias vezes com você de forma diferente no mesmo texto? Já aconteceu isso com você? Diversas vezes acontece isso comigo. E estava eu conversando com a pastora, que é sempre assim, você sempre vai ouvir eu falando isso, eu sempre conversando com a minha esposa, porque a gente procura pensar juntos, viver juntos o que Deus tem para o nosso ministério, para a nossa casa e para a nossa família. E eu falei para ela, querida, eu preguei semana passada, certamente você que vai pregar no próximo domingo, mas de repente veio uma palavra falando sobre reputação que ardeu no meu coração. E eu falei para ela, Carlos, falei assim, pastora, se Deus não lhe der nenhuma palavra até o domingo, eu já estou pronto. E na maioria das vezes, pastora Mônica, quem fala isso é ela. Que a pastora é fominha. Mas dessa vez tudo mudou, Juliana. E eu falei assim, Deus me deu uma palavra e eu preciso trazer um direcionamento. Se Deus não falar com você, eu estou pronto. E assim Deus fez queimar no meu coração. E ontem mesmo ela falou assim, amor, Deus ele falou comigo a respeito de escravidão, mas só que eu ainda não tenho nada pronto, é melhor você trazer. Falei, é de Deus. É de Deus. E Deus começou a falar comigo sobre o posicionamento de um cristão. E quando eu li novamente essa mensagem, eu entendi algumas coisas, porque já vai dizer que Eliseu dirigia um grupo de profetas, ou seja, em outras palavras, Eliseu estava preparando pessoas, preparando homens para a obra, preparando obreiros, preparando pregadores, preparando ali os profetas do Senhor, queria levar o evangelho. E quando eu fui dissertando toda essa palavra, eu vou entender que há uma motivação tão grande no coração deles, porque eles vão chegar aqui, Lucas, e vai dizer assim, ó, eu quero fazer uma grande obra, porque o lugar que nós estamos habitando está muito apertado. Sabe aquela coisa, Wellington, que a gente arruma na igreja? A gente fala, vamos fazer uma obra, vamos mudar as coisas. O lugar é pequeno e a gente vai tentando arrumar lugares para poder organizar as coisas. E ele vai mencionar assim, ele vai dizer, olha, está pequeno. E quando eles dizem e declaram que o lugar que eles estão habitando é pequeno, não só esse que está falando, mas todos os outros estão motivados a crescer. Todos os outros estão motivados a avançar com essa obra. Todos os outros estão motivados para que agora o lugar que eles estejam seja mais amplo, seja maior. Há uma perspectiva de crescimento aqui, amém? E eu pergunto para você nessa noite, quem tem perspectiva de crescer aqui? Diga glória a Deus. Todos nós temos uma perspectiva.
e contaminamos uns aos outros no bom sentido com essa perspectiva, com essa visão. Falamos uns com os outros. Se queremos crescer na nossa casa, na nossa família, na nossa vida, seja ela financeira, seja ela espiritual, seja ela ministerial, nós contaminamos uns aos outros falando: olha, está na hora, vamos orar um pouco mais. A gente está sem orar. Olha, precisamos economizar um pouco mais para podermos construir coisas. Ou seja, temos perspectiva de crescimento e ninguém faz nada grande sozinho. Há uma necessidade de você trazer consigo pessoas que acreditam na visão ao qual você quer para ir adiante. Esse trabalho ele não pode ser de uma forma singular. Você precisa trabalhar na pluralidade, se é que eu falei correto. Fala para o seu irmão: quer crescer? Tem planos? Sozinho você não consegue. Já entendeu que tem que haver relacionamento? Tem pessoas que querem se afastar, mas só que o relacionamento é que te faz crescer. O próprio Jesus, ele é o Todo-Poderoso, ele poderia conduzir todo o Evangelho, levar a palavra sozinho, mas ainda assim, ele escolhe pessoas, ele separa 12 para andar com ele. Se nem Jesus quis realizar a obra dele sozinho, como que você vai realizar as coisas de Deus só? Como que você vai conquistar as coisas de uma forma solitária, solo? Não dá. Há uma necessidade de um agrupamento. E isso tudo precisa ser bem selecionado, porque não adianta você contar os seus sonhos para quem não sabe sonhar. Então as pessoas precisam viver os seus sonhos para crescer junto com você. Eu preciso estar numa só visão, num só pensamento, para crescermos juntos nesse propósito. E assim eu fui pensando, e dentro dessa palavra se destacou uma coisa que mexeu comigo. Queridos, eu tenho uma coisa com emprestar mesmo, objetos. Né, Alexandre? A gente tem uma coisa que você gosta de emprestar coisas para pessoas que vão estragar. É horrível, né? Quem que já teve a experiência de emprestar alguma coisa para alguém e essa pessoa estragou, destruiu, não valorizou? Você empresta de novo? Inventa até desculpa, né? Às vezes até mente para emprestar mais. Quer ver? Os maridos fazem muito isso. Não posso te emprestar não, porque minha esposa não deixa. Joga na conta delas. Por quê? Queremos ter a satisfação de emprestar coisas para pessoas que vão valorizar. Porque aquele que valoriza as coisas que a gente empresta, a gente não se limita para emprestar novamente. E você sempre vai emprestando mais. Por que você empresta mais? Por conta do zelo. Nós estamos diante de um grupo de profetas que está vivendo um momento de perspectiva, mas com pouco recurso. Porque o texto vai dizer assim, olha, eles vão chegar para Eliseu, vão falar a perspectiva que eles têm. Mas de repente, Betinho, ele vai falar assim, ó, eu não tenho recurso. Por que não vai ter recurso? Precisamos ir ao Jordão para cortar. E quando a gente identifica que eles não têm o recurso? Simplesmente quando um deles perde o ferro. Porque ele diz assim, ai meu Senhor, porque era emprestado. O ferro naquela época não era uma coisa fácil de se achar como a gente acha hoje. Ferramentas era difícil de ter. E era caro. Agora você imagina alguém que é servo de Deus, servo do Senhor Jesus, pega alguma coisa emprestada e de repente perde
Luciano, peguei algo emprestado com você. É caro. O seu carro do ano, Luciano. De repente eu bati. Então, glória aí, toma posse, varão. Bati com o seu carro. De repente, Luciano, eu venho com uma desculpa, te entrego o carro de qualquer jeito e não quero pagar. Não. Aqui ele entra em desespero porque ele diz: olha, o que estava na minha mão é caro. Eu preciso dar conta disso. Portanto que ele se preocupa tanto que ele diz: ai, meu Senhor. E eles estão em uma obra. Diga comigo, eles estão em uma. Fala para o seu irmão assim: irmão, eles estão numa obra. E não é uma obra ilícita. É uma obra lícita, é uma obra de Deus. É uma perspectiva que o Senhor colocou no coração deles. É um sonho que está ecoando no coração de Deus, que está estampando agora na atitude do homem. Pastor, ainda não entendi, deixa eu esclarecer para você. Às vezes vai ser você fazendo a obra de Deus, fazendo aquilo que Deus quer, sonhando os sonhos de Deus. Você pode perder alguma ferramenta no meio do caminho. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Enquanto que numa obra tem muitos trabalhando, cortando lenha, querendo crescimento, estando em um só pensamento, um deles perde a sua ferramenta. Douglas, um deles agora fica solto ao ponto de pensar o que eu vou fazer agora. Enquanto para uns está sendo bom, porque a coisa está acontecendo, eles estão conseguindo realizar. Para outros, Rafael, está uma tristeza tão grande, uma lacuna, porque não tem ferramenta para trabalhar. O que a gente pode aprender nessa noite, através disso? É no culto como esse, que tem gente no meio de nós que está sorrindo, está feliz. O dia foi ótimo. Que dia maravilhoso. Que dia abençoado. Que dia repleto de paz. Que dia de conquista. Mas é numa obra como essa que também tem pessoas tristes no nosso meio. Que estão preocupadas. Que estão irrealizadas. Que olha para si e diz: eu estou numa boa obra, mas por que essas coisas estão acontecendo logo comigo? E eu perdi algo que eu preciso recuperar, Álvaro. Eu preciso. Mas o interessante é que quando ele perde algo, ele vai direto a quem? Não entendi. Você falou, sei que você falou. Ele foi direto a quem? O profeta. Pastor Jorge, ele diz: ai, meu Senhor, porque era emprestado. Lembra que eu falei sobre emprestar coisas? Que é muito bom você emprestar coisas para quem zela pelas coisas. Mas também é muito ruim você emprestar para quem não zela. Aquele homem simplesmente poderia fazer assim, ó: a partir de agora, eu não quero saber. Perdi a ferramenta, que os outros trabalhem, e eu vou sentar. Deixa isso quieto. A obra não é minha, a obra é de... O trabalho não é meu, o trabalho é de... Mas querida, Beatriz, não é isso, não é sobre isso. Ele entendeu o que tinha de valor nas mãos dele, ao ponto agora de ele não só pensar nisso, Henrique, e ele dizer assim, ó: está todo mundo trabalhando, eu não posso ficar parado. E o que está me permanecendo parado é a falta de uma ferramenta. Eu tenho que achar essa ferramenta, Rudney. Eu preciso saber onde que está. E agora? E quando ele menciona com o profeta, isso me chama a atenção. Eu costumo dizer que fofoca é você contar para quem não resolve. Agora, quando você fala com a pessoa certa, você não está fofocando.
Quando você vai no lugar certo, você vai achar a resposta certa. Ele vai direto ao profeta e diz assim: Senhor, meu Senhor, era emprestado. Fala para o seu irmão assim: é santo se comunica com santos. Inteligentes procura os inteligentes. Sábios procura os sábios. Você está entendendo? Qual é a sua procura? E que pessoas você seleciona para pedir conselhos e chamar para o socorro? E aí? São pessoas que estão interligadas ao Senhor, o teu Deus? Ou são pessoas que vão te dar direcionamento mundano? A nossa direção sempre tem que vir do Senhor. E se for uma pessoa que vier falar comigo, conversar comigo, me aconselhar, e não for de Deus, não adianta. Não ouça. Você vai quebrar. Você vai ruir. Você vai cair. Só se aquela pessoa estiver, naquele momento, sendo usada pelo Senhor para a tua vida. Fora disso, tape os seus ouvidos. Porque muitas das vezes é um conselho mal dado que te coloca na furada. Fala para o seu irmão: fuja de conselhos que não vêm da palavra do trono da graça. Quem está entendendo, diga amém. Está pegando aí? Estamos no ano da... Quer conquistar? Quer crescer? Santifique-se até nas suas atitudes, nas suas conversas, nos seus pensamentos, naquilo que você ouve e naquilo que você há de levar. É para santificar tudo. Eu tenho que rever tudo que está à minha volta? Sim, tem que rever tudo. Porque Deus, Ele não quer você pela metade, Ele quer sempre o seu tudo. Agora, quando esse homem menciona isso, ele se posiciona, o profeta de Deus, e diz para ele assim: aonde caiu? Essa é a pergunta que todos nós deveríamos fazer quando perdemos algo precioso que temos que dar conta. A gente precisa saber, olhe para cá, a gente precisa saber em que momento que a nossa fé ela caiu. A gente precisa saber em que lugar que o seu coração se desconverteu. A gente precisa saber em que momento que os nossos olhos foram maus. A gente precisa identificar em que instância o meu coração se sujou. Precisamos saber qual é o tipo de pecado que nos norteia, que nos rouba. Precisamos entender isso. Por quê? Porque quando você sabe aonde você cai, quando você sabe qual é o prato que te derruba, quando você entende quais são as suas dificuldades, você sim vai começar a se preparar para não cair mais na mesma coisa, para não cometer mais os mesmos erros. Sabe por quê? Pecado perdoado é um pecado que se arrepende. Pecado que vira iniquidade é o pecado do remorso. Você está entendendo? Não pode haver remorso. Nós temos que olhar e entender. Foi aqui, Senhor. Eu sei aonde eu perdi as minhas forças. Eu sei aonde me frustrou. Porque hoje o culto está sendo bom para alguns, mas para mim não. Mas o Senhor está dizendo: não importa o cenário, o que importa é o que o teu Deus está nesse lugar. E Ele ainda pode gerar milagres, Ele ainda pode fazer grandes coisas. Tem profecias liberadas para a tua vida. Você vai crescer. Tem uma promessa aí, querido. O Senhor te deu
esse sonho para você ir adiante, essa perspectiva não nasceu no coração deles, mas nasceu do coração de Deus. Pastor, prova isso. Nasceu do coração de Deus, porque se não nascesse no coração de Deus, numa história dessa não havia milagres. Deixa eu te dizer, se você nasceu, é propósito de Deus. Se você está nesse lugar, é propósito de Deus. Se você está onde Deus te colocou, é propósito de Deus. Não importa o que você está passando, daqui a pouco virá um milagre, daqui a pouco virá um milagre, daqui a pouco o milagre acontecerá. Fala para o seu irmão assim, a noite de milagre. Desse jeito não acreditou, não. Fala, meu irmão, noite de milagres. Sabe por que o meu chegou hoje? Fala para ele, o meu chegou hoje. O meu escape chegou hoje, pastor. Sabe, o inimigo tentou me envergonhar, roubou minha ferramenta. Foi embora a fé, foi embora a perspectiva, mas eu clamei ao Senhor, e a palavra do Senhor diz que quando eu clamo a Ele, Ele responde. Quando eu busco Ele, eu acho, eu encontro, e eu encontrei o meu Deus nessa noite. Tem alguém aqui que encontrou o seu Deus nessa noite, em meio ao cenário de guerra? Tem alguém aqui que encontrou o Senhor nessa noite? Encontramos o Senhor. Fernanda, tem direcionamento? Tem. Toledo, tem transformação num cenário que o povo fala assim, ó, não tem jeito. Tem. Jonathan, Deus está falando, clame a mim, é fácil, só clame. Mas para milagres acontecer, eu falei sobre reputação no início. Foi ou não foi? Você lembra disso? Está pensando que o pastor está perdido? Reputação. Se você pega alguma coisa com alguém, você precisa devolver. Se você toma emprestado, você precisa ter responsabilidade. Ainda não entendi, pastor. Fala para o seu irmão. Essa família que tu tem, fala para ele, essa família que tu tem, não é sua. Emprestado, fala para ele. Esse ministério que você tem, esse chamado, não é seu, emprestado. Isso aqui, ó, é emprestado. E é caro. Porque o que Deus nos dá é caro. Tem alguém aqui no meio de nós que consegue comprar vida, fôlego de vida? Se tiver, me avisa, porque eu achei um semideus. Faz assim, ó. Respira bem forte. Entrou um ar que te permanece com os olhos abertos, respirando. Isso é caro. Custou a vida de alguém. Custou o sangue de alguém. E deixa eu te dizer, é emprestado. Porque um dia o pó volte ao pó e o espírito volte a Deus, a quem o deu. Ele está dizendo, eu vou cobrar. Eu vou pedir de volta. Mas vamos nos aprofundar um pouco mais. O talento. A gente lembra da parábola do talento. Aquele que receberá um, enterra. Mas o interessante é que os outros sempre multiplicam. Sabe por quê? Entende o que é de valor. Se alguém te empresta alguma coisa e você tem zelo, você entrega melhor do que ela te emprestou. Tinha um camarada que quando eu tirei a minha habilitação, eu não vou dar nomes aqui, não vou te dar o espaço de você fofocar. Quando eu tirei a habilitação, a gente fica muito ansioso para querer dirigir. E às vezes tinha um camarada que falava assim, pô, pega meu carro e leva ali só para lavar. Eu pegava o carro e levava para lavar.
Diego, eu pagava com meu dinheiro. E ainda passava no posto e abastecia às vezes. Só para ter o prazer de dar uma volta. Pensa comigo, todas as vezes ele queria que eu lavasse. Tá o que, Diego? Tá abastecendo? Não vai abastecer para mim, ainda me entrega o carro lavado. Só para dar uma volta. Vai, filhão, vai. Mas chegou um momento que eu tive o carro e ele ficou a pé. Toda vez que eu entregava, ele me entregava sujo e sem combustível. Tem gente que só está estendendo as mãos para o céu e falando assim: Deus, eu quero. Deus, me ajuda. Olha para o irmão, pede. Olha para o outro, um crédito aqui, outro crédito acolá. Mas chega no momento da responsabilidade de pagar suas dívidas, não paga. Tem crente que está se queimando por conta dessa reputação. Saldo devedor, sabe? Crente que tem a cara de pau de dever os outros, mas não senta para poder conversar e pagar. E às vezes tem como pagar. Pastor, o senhor está falando que Deus se preocupa com essa reputação? Sim, porque tem muitos que não vão para a igreja porque falam assim: ele é caloteiro, o que eu vou fazer naquela igreja? Ainda quem é culpado é o pastor, porque fala assim: é ruim de eu entrar na igreja daquele cabeçudo lá. Olha lá, aquela que está lá, ó, tem que ver. Reputação. Tem crente que está muito santo em oração, em jejum, mas na sua reputação está manchado. E acaba se tornando religioso. Enquanto o Senhor está dizendo: eu tenho escape, eu tenho livramento. Mas começa a valorizar as ferramentas que eu deixo contigo. A sua imagem limpa perante os outros é importante. Tem pessoas que dizem assim, fica comigo aqui. Ó, tem pessoas que dizem assim: eu não estou nem aí para o que os outros vão falar de mim. Eu acho que está na hora de você parar e pensar no que você está falando. Porque se os outros estão falando de você e é uma verdade, é a sua reputação que está sendo manchada. Aquele homem estava preocupado com a reputação, sabe por quê? Ele sabia que se ele não entregasse essa ferramenta, Tiago, ele poderia ser mal falado, e a obra de Deus também. Porque ele estava assim: poxa, eu tenho que entregar algo caro, isso sobrou para mim, eu perdi, eu peguei emprestado, eu tenho que entregar. E agora? Se eu não entregar, o que vai acontecer? Minha reputação está manchada. E ainda vão dizer que eu sou homem de Deus. Tem pessoas que estão assim, passeando por aí, e as pessoas te invalidam, porque olha para você, o comportamento e a reputação não condiz com o que você diz que serve. Pastor, é isso? É. Pastor, que palavra é essa? É também, a gente apanha. Chega em casa e começa a fazer já os cálculos. Você que gosta de inventar desculpa para o outro, faz os cálculos. Quem eu estou devendo? Senhor, me mostra. Se você não tem como pagar, pelo menos dê uma satisfação. Porque na hora de emprestar, foi com tanto amor que aquela pessoa emprestou, foi com tanta confiança. Mas hoje, na hora de fugir, são os primeiros. Pastor, o que isso tem a ver com a palavra de Deus? Isso fecha as portas dos céus para a tua vida. Estamos no ano da santificação. E Deus se importa com a tua reputação. É por isso que quando ficou difícil para ele aqui, o Senhor interviu. O Senhor viu a boa vontade deles. Viu que a vontade dele era realizar grandes coisas, grandes obras. E era a obra dele. E no momento que ele estava fazendo a sua obra, realizando a obra, ele perdeu.
Então Deus olhou e falou assim: não, ele não vai ter como pagar. Então o que ele precisa aí é de um milagre. Pastor, não entendi. Tem coisas que você entrou e acabou acontecendo. Não foi porque você quis. Você estava de boa intenção. Deus, nessa noite, pode sim gerar um milagre. Gerar um milagre. Deixa eu repetir, porque tem pessoas aqui que estão na situação desse homem, está dizendo: Senhor, eu preciso de um milagre. Eu preciso sim, Pai. Eu quero resolver essa coisa, mas eu não tenho como. Eu preciso que o Senhor gere um milagre, porque eu não aguento mais passar, olhar e não ter o que dizer. Eu estou envergonhado, porque quem é do Senhor se envergonha com as coisas de errado que está fazendo. Quem é de Deus se envergonha e não quer mais ficar nessa. Mas o Senhor vai gerar milagres aqui nessa noite, amém? Milagres irão acontecer, glória a Deus. Ele pode fazer sim ferro flutuar. Ele pode sim te ajudar nessa situação. Ele pode mudar a sua história, mas vai depender do seu coração em querer manter uma boa reputação como um bom cristão que você deve ser, que nós devemos nos apresentar ao Senhor. Sabe por que o inimigo está se apossando disso? Para ficar te envergonhando o tempo inteiro. Ah, mas nessa noite ele foi denunciado. Nós encontramos o inimigo que estava tentando cegar você, impedir você de avançar. Você vai conseguir, amém? Você vai conseguir, amém? Você precisa de provisão, o Senhor é capaz de lhe dar. E foi aí. Foi num culto talvez como esse, que quando ele perde algo precioso, ele vai aos pés do seu Senhor. E de repente o final diz assim: e pegou, mandou ele. E o homem esticou o braço e o pegou. Ele lança, preste bem atenção, Eliseu lança um pedaço de pau na direção de Deus. O ferro flutua. Eu acho que você não entendeu isso que eu falei agora. Carlos, Deus desafia a física. A lógica humana é o ferro está no fundo. A lógica humana não é esse ferro aparecer de forma alguma, se alguém não for lá embaixo procurar e achar e trazer. Mas ele lança, e a palavra do Senhor vai dizer que o ferro flutua. Eu estou aqui pregando para você, falando sobre impossível. Aleluia. Eu estou aqui mostrando para você sobre um Deus do impossível. Qual é o impossível que você precisa? O que você precisa que flutue na sua vida? Você não tem forças para achar. Você não tem forças para levantar. Você não tem forças para gerar mais. Ele está dizendo: olha, direciona a oração, direciona a palavra e se prepare. Fala para o seu irmão: se prepara, Felipe. Vai só esticar a mão e vai tomar a ferramenta de volta. A reputação não vai ser manchada. A reputação daqueles que fazem a obra de Deus, que cumprem o querer de Deus, não vai ser manchado. Deixa eu repetir aqui: se você está no caminho certo, cumprindo a certa, fazendo a coisa certa, a sua reputação não será manchada. Não será manchada. Não será manchada. Quem toma posse, diga glória a Deus. Vamos viver milagres.
glória. Eu sinto Deus nesse lugar. Vamos viver milagres. Não vai se manchar. Tem milagre sendo gerado. O impossível está acontecendo. Eu estou vendo nesse lugar Deus gerando aqui saúde para aquele que não tem, libertação para aquele que quer, restauração. Em nome de Jesus nós oramos. Nós pedimos ao Senhor que as reputações que estavam manchadas nesse lugar, que haja milagre de Deus e providência dos céus.